Olá, pessoal. Começa aqui o Biografias e eu estou tão feliz. Vou contar para vocês porque depois de eu apresentar a nossa convidada. Ela é engenheira, escritora best-seller, consultora e palestrante internacional nas áreas de marketing digital, inovação e educação. E não tem coisa mais gostosa para um biógrafo, né, que contar uma história onde a biografia dele também está envolvida. Por isso, a nossa convidada é Marta Gabriel, com muito carinho, respeito, admiração pela tua trajetória. Que saudades, Marta, porque efetivamente, né, a nossa história se cruza já de longa data, né? Eu sou amigo do esposo da Marta, do Nilson Gabriel, de infância, né? Acompanhei o namoro de vocês, o casamento, só tem um defeito que é ser palmeirense, Nilson, né? Mas isso aí... Prazer enorme estar batendo papo com você aqui novamente, né? Independente da nossa amizade, a gente tem se encontrado profissionalmente, é sempre um grande prazer. Obrigada. Sem dúvida, eu que te agradeço, Marta, a gentileza. Marta, eu ainda me lembro de você, o Nilson, né? Com as pastas como engenheiros, né? Discutindo o projeto e tudo mais. E, de repente, o redirecionamento maravilhoso de carreira. Conta um pouquinho, porque isso aconteceu comigo 2 vezes também, né? A frieza que tem que ter na hora de abrir mão, né? Ou, às vezes, até recuar para ter ganhos lá na frente. Eu acho que, eu falo muito sobre isso, Elias, que a gente tem que se conhecer, né? Então, eu acho que é muito importante a gente sentindo ao longo da vida aquilo que vai atraindo o coraçãozinho da gente, a gente recebe sinais, e aquilo que não está tão legal. No meu caso, eu adoro todas as áreas que eu passei, então, só para quem está acompanhando a gente aqui, eu sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado, doutorado em artes, capacitação executiva no MIT e sou futurista pelo Institute for the Future. Então, eu realmente fui indo e fazendo, e todas essas áreas vão somando. E, efetivamente, eu estava lembrando de uma frase que eu adorei, né? Que essa pessoa sempre tem sonhos impossíveis, né? Porque nos sonhos impossíveis a concorrência é quase zero, né? Então, a gente tem, muitas vezes, né, sonhos pequenos, tal, consegue rápido e se acomoda, né? Então, parabéns, porque você sonhou grande, mas efetivamente se empenhou muito, né? Se qualificou para isso, né, Marta? Você sabe que eu dou palestra no Brasil e no exterior, e tenho mais de 75 palestras fora, tenho prêmio, vira e mexe as pessoas vêm para mim e falam assim, o que eu faço para ser um palestrante que nem você, né? E aí o que eu falo você tem que realmente saber muito bem alguma coisa, tem que realmente dominar um assunto, gostar de falar daquilo, estudar aquilo que nem louco, dia e noite. Então, por detrás daquilo que o pessoal vê na uma horinha de palestra, ou que nem aqui numa live, ou às vezes um texto que se escreve, né? Quando ele está finalizado, eu escrevi um no começo da pandemia, mas demorou dias para aquilo chegar naquele estado que ele está. Então tem um sacrifício muito grande por detrás, que só quando você realmente acredita muito naquela área, você gosta, você está disposto a fazer. Porque o resultado, ele não é imediato, né? Ele normalmente, é isso que você falou, dos grandes sonhos ou das coisas que realmente dão muita satisfação para a gente, são as que dão mais trabalho e requerem assim, um empenho muito grande sem ter nada de imediato. Vai demorar. Então, um livro, tem o meu último livro, ele demorou 1 ano e pouco para ser finalista do Jabuti. Então, às vezes demora um tempão para que as pessoas leiam, para você ter feedback. Você demorou meses e meses para escrever e sem nenhum tipo de retorno imediato. Então, uma das coisas que é legal deixar aqui para as pessoas que estão assistindo, né, é que por mais que a gente veja as pessoas falando isso, às vezes parece que é tão fácil e não é. Eu mesma, quando eu comparo meus textos com de outras pessoas, quando eu estou lendo, falo, nossa, essa pessoa faz tão fácil escrever, né? É que você está comparando a sua versão rascunho com a versão finalizada de outro, né? Então, é muito empenho mesmo. Perfeito. Não, e efetivamente, é por isso que eu amo biografia, Marta, porque a gente vê o hoje, né? Vê aquele pódio, primeiro lugar no pódio, segurando o troféu, né? Mas o caminho feito para chegar até ali. Como eu te falei, eu também tive 2 reinvenções de carreiras, né? Como profissional de administração de empresas, que nós ainda, né, estávamos convivendo e trabalhando na Votorantim, fui para o jornalismo, saí do jornalismo diário, fui para a área das biografias, né? Mas, efetivamente, às vezes, nesse meio do caminho, você, com toda a sua qualificação, investiu muito na sua carreira. Muitas vezes sem o retorno ainda, né, que você gostaria ou que você mereceria. Eu queria que você passasse também um pouco dessa mensagem, né, para aquele que está redirecionando da carreira, esperando já, né, que alguém bata na porta, até um saco de dinheiro para você aqui, mas não aparece. Né? Então, o que você tem que ter nessa hora?
Ótimo, ó. Eu acho que a palavra-chave tem duas que eu falo muito, que é característica de cultura familiar, inclusive, né? Então, se você pensar lá de trás, isso vem muito da minha família de ser resiliente, resiliente, resiliente. Então, a resiliência que faz a gente aguentar e fazer de novo, não vai dar certo na primeira, tá tudo bem. Tá com dor de cabeça, não tem problema, continua fazendo. Então, a resiliência é uma delas. E a outra, Elias, que eu acho que com essa história da digitalização do mundo, eu falo muito disso, eu dou aula de inteligência artificial, eu escrevo sobre isso, e já era importante antes, e agora passa a ser fundamental, além da resiliência, é o pensamento crítico. Então, eu acho que, por ser engenheira até, eu já vim com uma formação que favorece o pensamento crítico, porque a gente vê que na escola, e isso faz 100 anos na humanidade, de maneira geral, no ensino geral, ficou só com gramática. E a gente precisaria de lógica, de argumentação, de retórica, para poder ter pensamento crítico, né? E pensamento crítico é entender que a gente tem vieses cognitivos. Então, o que a gente vê muito agora na mídia, na internet, é muita gente falando besteira e ninguém questiona porque não tem pensamento crítico. E essas viradas que a gente vai dando na vida de mudança, né? De decisões são mudanças, porque a gente resolve fazer alguma coisa que a gente não estava fazendo antes. Elas são, se elas forem baseadas em pensamento crítico, tem estudos que mostram que você sempre vai para um caminho que é de mais sucesso. E se você tiver resiliência, você também aguenta o tranco de não ter a recompensa imediata. Então, eu acho que tem muito essa característica de pensar criticamente o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso está muito ligado com quem faz projeto, gestão de projeto, né? A gente avaliar dados. Tem uma frase de um estatístico americano que eu adoro, que ele fala assim: eu confio em Deus, todos os outros devem me trazer dados. Ou seja, tem que trazer informação realmente, de onde veio isso? Será que eu posso confiar nisso ou não? E aí, quando você começa a analisar os seus dados internos, você começa a fazer uma análise crítica do que você gosta, do que você não gosta. Eu brinco que uma das coisas legais de ficar velha, né, de envelhecer, é clássico, vai, não velho, clássico, a gente ficar cada vez mais clássico, é que a gente pode não saber tudo que a gente gosta, mas a gente começa a ter muito dado para saber o que a gente não gosta. Coisas que já vão refinando muito a qualidade da nossa existência, direcionamento de caminho. Mas isso que eu estava falando no começo da nossa conversa aqui, dói. A gente se conhecer dói, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas que todo mundo acha que é maravilhoso. Então, até você falou da minha carreira, eu fui primeira aluna de turma no curso de engenharia, na Unicamp. Até hoje eu tenho, né, o prêmio de nota mais alta, a média geral da engenharia civil, que foi o curso que eu fiz. E aí, quando você está lá, você trabalha numa empresa de engenharia, está com uma empresa dando certo, tudo em ordem, e você fala que você quer fazer outra coisa, abrir sua própria empresa, trabalhar com marketing, um monte de gente acha que você é louco. Então, essa coragem, essa resiliência para você encarar os outros achando... Agora todo mundo acha bonitinho, né? Você está com 10 formações diferentes, mas antigamente ninguém achava. E aí também vem a questão da cultura familiar. Eu tive muita sorte, minha família de origem, meu pai, minha mãe, tinha essa característica, né, de serem empreendedores, resiliência, etc. E o Nilson, que é meu marido, que você conhece, ele é um super apoiador. Então, também, eu tive muita sorte, eu sou casada há 33 anos, e eu tenho um parceiro que incentiva tudo que eu quero fazer, quando parece aquela loucura. E isso que você está falando de investimento, não só de tempo, é muito tempo, enquanto está todo mundo passeando, muitas vezes eu estava escrevendo livro, tarde da noite tendo que fazer conciliando, e dinheiro. Só para você ter uma ideia, Elias, a gente já chegou a vender carro para pagar a viagem para eu fazer um curso fora. Então, se você pensar hoje, um curso fora custa, sei lá, 6, 7 mil dólares, mais passagem, mais hospedagem, mais etc e tal, você gasta tranquilamente 10, 12 mil dólares, né? Então, se você quer realmente entrar num nível de global, pensamento global, reflexão global, atuação global, você tem que investir para ser global. Hoje ainda é mais fácil, que a gente tem internet que ajuda você se relacionar ou ver informação, mas há 20 anos atrás, ou você ia para lá e fazia parte dos eventos e comprava livro e trazia para cá, ou você não fazia parte do mapa, né? Então também tem que fazer uma análise estratégica cada um de nós e tem que investir sim, tem que investir tempo e tem que investir o que você puder. E olha, a experiência que eu tenho, eu já investi muito achando que eu não ia ter retorno, tipo, investi porque eu achava que eu tinha que aprender aquilo,
e toda vez eu tive retorno. Então, se alguma coisa pode servir de consolo, né, ou então de incentivo para quem está ouvindo a gente, às vezes demora um pouquinho, não é imediato, demora alguns anos, mas eu sempre tive retorno muito maior do que eu investi, tanto de tempo quanto de retorno financeiro. Então, vale a pena, vale a pena. Nossa, uma aula aqui que você nos passa, né? E é tudo que eu acredito que você falou aqui, né? Efetivamente, principalmente pessoas cúmplices, né? Com a sua obra, né? Enfim, né? Porque muitas vezes, em algumas situações, parece uma irresponsabilidade, né? Mas você está Isso. convicto daquilo, né? Lá dentro. Eu até brinco muito aqui também no Biografias, né? E se você quiser abalar um sonho, pergunta para um amigo que ele acha, né? Se quiser destruir, para cinco, né? Aí, e não é por maldade, é muitas vezes medo de uma mudança, né? De um retrocesso, né? Então, olha, Marta, efetivamente é isso mesmo, é investir muitas vezes, né? Com negativo na conta, mas acreditando naquele caminho, né? Isso. E até tem uma coisa legal, ele completa isso, né? Eu dou curso de criatividade, falo muito disso, né? Mexo com artes. E aí tem uma coisa que a gente fala que é assim, ó, se você tiver uma ideia ruim, as pessoas vão entender que é ruim. Se é uma ideia ruim, todo mundo entende, é ruim. Se você tiver uma ideia boa, as pessoas entendem que é uma ideia boa. Agora, se você tiver uma super ideia, uma grande ideia maravilhosa, as pessoas acham que é ruim. Então, não dá para pedir conselho, a gente tem que ter apoio. Eu acho que ninguém faz nada grande sozinho. Então, não é conselho, mas é apoio. Acredita em mim, porque eu estou sentindo. E outra coisa também que eu digo, assim, a gente dormir vários dias com aquela ideia na cabeça e aquilo está no seu coração falando, quando a gente dorme, e se você dormir bem, 8 horas por noite, direitinho, for, né, bem saudável o seu sono, o sono revela, ele coloca em xeque aquilo que está no seu coração e ele cruza com as coisas que não fazem sentido. Então, se você passa 1 mês, 2 meses, você continua tendo aquela inquietação, é porque aquilo realmente está dentro de você e é algo que tende a dar certo se você testar. E eu brinco assim também, né? Tem um ditado que fala que é melhor a gente se arrepender do que o que a gente fez, do que o que a gente não experimentou, não testou. Só o fato de você ter testado aquilo para ir para a próxima etapa e já ter aprendido, te leva mais próximo do sucesso. Então, sempre vale a pena se você aprende a lição, né? Então, tem que fazer. Se o coração está mandando, tem que fazer. Muito bom, Marta. Agora, você falou do papai e da mamãe, pelo jeito, assim, era um casal que enxergava, né, além da montanha, né? Tinha uma antevisão dos negócios, a mamãe também empreendedora. Conta um pouquinho dessa sua essência, né? É bem legal, é. O que traz de maior legado dessa infância dele? Meu pai morou fora do Brasil durante muitos anos, né? E ele tinha uma empresa, meu pai e minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar com ele, ela começou como secretária, na época que mulher quase não trabalhava. No fim, eles casaram. E meu pai e minha mãe tinham uma empresa de automação comercial nos anos 60, cara. Fala sério. Automação comercial. Eles tinham como clientes grandes empresas multinacionais e para fazer automação na época. Então, se você pensar o empreendedorismo, essa coisa de você trabalhar não importa qual é o horário, de você aguentar resiliência e faz, é muito outra coisa também que era muito valorizado tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, é a parte da educação, que é uma coisa que a gente valoriza. Na minha casa todo mundo é intelectual, né? Então eu brinco que assim, a gente tem uma família que todo mundo adora livro, ler, mas isso vem da educação. Então essa valorização de você estudar, de aprender, de ler, de estar cada vez... Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu lia nas férias um livro por dia. E eu lembro do meu pai por dia. Eu pegava aquelas coleções que na época não era tão fácil ter livro, né? A gente comprava, meus pais liam muito, então a gente tinha aquelas coleções, tanto de pensadores quanto de tesouros da juventude, etc. E aí eu lembro que meu pai falava, vai para a piscina, vai para o clube, vai não sei mais o quê. E eu lembro que quando o livro acabava, eu ficava triste, porque eu falava assim, não, acabou minha relação com esse personagem, né? Então eu fico vendo a riqueza que a gente tem hoje para ler usando dispositivos digitais, vários livros ao mesmo tempo. Você tem como perguntar, assim, sei lá, conversar com autores de outro lado do mundo, porque ele escreve toda hora. É uma riqueza muito grande, mas isso vem da educação da família. E a minha família vem muito nessa coisa, né, de resiliência, empreendedorismo e muito incentivo na parte intelectual. Para o intelectual podia tudo, vamos experimentar tudo, pode ler tudo, e eu acho que isso faz diferença na formação. Com certeza, isso nos faz admirar ainda mais a tua trajetória, né, as tuas conquistas, sabendo um pouquinho mais da essência da tua vida. Marta, marketing na era digital.
Que definição a gente pode dar para isso e que aplicação existe para isso? Marketing na era digital, por que inclusive é na era digital? Não é só marketing digital que eu falo, né? O nome do livro é o Marketing na era digital, que vai lançar a segunda edição agora em junho. O marketing, que é a definição que está lá no livro, ele é a ciência de entender as necessidades e desejos das pessoas para fazer troca. Então, marketing é uma ciência focada no ser humano. Então, o que um ser humano precisa? E aí eu vou dar o que eu posso dar que atende a necessidade dele e ele vai me dar alguma coisa, é troca, ok? Onde que entra o digital nisso? O marketing na era digital usa as tecnologias digitais para favorecer essas trocas, de todas as maneiras. Então, por exemplo, para eu conhecer melhor o consumidor, hoje a gente tem sistemas de inteligência artificial que ajudam a entender melhor as pessoas, a canais, hoje a gente tem produtos que usam canais digitais, a comunicação usa canal digital, qualquer dimensão que o marketing possa se beneficiar do digital é o marketing na era digital. E realmente faz muita diferença, porque as tecnologias digitais, elas ajudam você a ter produtos, canais, plataformas, conhecimento do consumidor, novas formas de você se relacionar completamente mais amplo do que o que a gente tinha antes, né? Então, é disso que se trata o marketing na era digital, que o pessoal muitas vezes fala marketing digital. E aí você dominar esses canais, especialmente agora que a gente está mais digitalizado, pós-quarentena vai ser cada vez mais isso, você entender essas técnicas para você se destacar, ser relevante para o seu público, faz toda a diferença para dar certo no negócio, né? Quer dizer, isso a gente tem condições hoje de errar menos, de investir melhor o capital, um direcionamento seria mais ou menos nessa linha também. Isso. E tem mais uma coisa que é legal falar, Elias. Ó, o marketing, ele é uma das dimensões do negócio. Antes do marketing, a gente tem que pensar no seu negócio ter DNA digital, que é o que a gente fala de transformação digital, agora com relação à quarentena. Um monte de empresa descobriu que dá para fazer home office, e dá para fazer bem feito home office. Muita empresa, na volta da quarentena, está pensando em não usar mais os escritórios físicos e liberar espaços que custam hoje aluguel de 20 mil, 30 mil reais. Então, se você pegar, por exemplo, o negócio de universidades, que também, quanto tempo que elas foram resistentes em usar o digital, as leis também demoraram para incorporar o digital. Agora não teve jeito, teve que ser dessa maneira. O negócio, a dimensão digital do negócio é muito mais ampla do que o marketing. O marketing faz parte disso. Então, entender como que você pode usar o digital para qualquer tipo de processo. Então, um exemplo é o home office. Para quem tem restaurante, quem tem loja, o delivery, o e-commerce, os processos de automação que você consegue resolver um monte de coisa com mais produtividade, com mais velocidade. A gente está vendo agora em Medellín experiências do Rappi entrega com robô, por causa dessa coisa de não ter contato durante os períodos de quarentena, e está dando certo, eles devem ampliar para o resto. Então, se você for ver, a gente tem impactos bastante grandes, que quando você digitaliza o negócio, gera novas necessidades de habilidades e de atividades, mas elimina outras, né? Então, a gente começa a ter essa transformação. Até vou dar uma dica, ó, esse livro que eu falei para você, que é o que foi finalista do Jabuti o ano passado, para quem quiser entender o digital, esse livro eu fiz para as pessoas entenderem tudo de como o digital está afetando a gente, a humanidade, quais as tecnologias são mais importantes, aqui tem também tendências, e depois para onde a gente está indo, se misturando com a máquina, né? Então, se puder dar dica, eu acho que vale muito a pena, um investimento pequeno, perto do que você pode aprender. Você e os robôs falando sobre o mundo digital. E tem a venda no Kindle também, né? Então, entender, a gente falou de pensamento crítico agora há pouco, né? Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para você traçar estratégia. Então, mudou a regra do jogo, para jogar direito tem que entender o que mudou, senão você vai continuar jogando o que não interessa, né? Vai perder, não vai dar certo. Com certeza. Você falou também na inteligência emocional. Como é que está o emocional hoje para que essa inteligência aflore, né? No melhor nível, né? Porque, efetivamente, nós estamos com alguns medos, com alguns anseios, né? Estamos fazendo descobertas incríveis. Né? Então, como é que está o emocional na sua avaliação das pessoas? Ótimo. Não é nem na minha avaliação, mas é a avaliação geral. Um dos cursos que eu fiz no MIT é de neurociência aplicada, né? Então, eu não sou neurocientista, mas eu uso esses dados, eu sigo várias listas de neurocientistas
e de análise do que, especialmente agora, nesse momento de crise pandêmica, totalmente diferente do resto do que a gente já teve no passado. O que acontece? Quando a gente entra em estado de tensão, toda crise leva a gente para o estado de níveis maiores de estresse. E quando a gente está em nível maior de estresse, a gente não pensa direito, nosso cérebro não funciona direito. Tanto que tomar decisão quando a gente está estressado, a gente não vai tomar boas decisões. Então, um dos cuidados que estão sendo feitos, eu vi até uma pesquisa, está no meu Instagram agora, desses últimos dias, nos Estados Unidos, o que as pessoas estão fazendo para combater o estresse. A primeira delas é entrar em contato com outras pessoas. Óbvio, a gente está em quarentena, fechado, então você entra em contato com outras pessoas, especialmente entes queridos, é aquele apoio, aquela troca de carinho que mesmo não estando no físico, você continua tendo. A segunda coisa é fazer mais exercício. Se você não faz exercício, a gente começa a ficar em casa parado, o seu cérebro... Lembra aquela coisa, ó, mens sana in corpore sano, né? Então, quem está fazendo exercício, está conseguindo se manter, os hormônios que o exercício produz fazem com que o seu cérebro funcione melhor, tanto para a criatividade, quanto para a tomada de decisão, e como para a saúde, o humor também, né? Que a gente fica mais deprimido. A outra coisa é não... Essa é engraçada, né? Mas é não ouvir tudo na mídia, saber selecionar. Se você... Pensamento crítico, né? Se você não souber selecionar, você entope seu cérebro de um monte de coisa que não interessa. Então, é muito importante, nesses momentos, a gente fazer coisas que melhorem nossa saúde. Uma das coisas também, Elias, que é legal deixar de dica para as pessoas, que a gente usa isso como dicas no negócio, que a gente chama de neurobusiness. Coisas que você pode fazer que o seu cérebro melhora para você tomar decisão, influenciar pessoas, etc. Né? E algumas dessas coisas são você dormir 8 horas por noite, bem dormidas, no escuro, sem nenhuma luzinha, isso melhora consideravelmente. Em momentos de estresse, você começa a não dormir, por isso que é legal fazer exercício, meditação para dormir, tem que dormir às 8 horas. Evitar bebida alcoólica, então o povo está em casa, né? Então, uma bebidinha todo dia não é legal. Bebida alcoólica, ela diminui os processos, a facilidade de neurotransmissores, por isso que você não pode dirigir quando você está alcoolizado. Evitar açúcares, comer mais castanhas. Então, tem algumas dicas de saúde que, se você fizer, você se sente melhor, sua saúde fica melhor, você fica mais criativo e você combate o estresse desse momento que a gente está passando. E lembrando que a gente tem que estar com o cérebro bom para tomar boas decisões. Excelente, Marta. E hoje eu estava, inclusive, conversando com uma área executiva da CENTE-PCL, eu biografei o fundador da CENTE-Toshiba e agora a CENTE-PCL também, né? E, efetivamente, por ser uma empresa chinesa, né, com uma joint venture, né, com uma chinesa, tem todo um trabalho incrível, tal, né, avançado, porque algumas coisas aconteceram lá primeiro, né, e serviram de modelo para eles aqui. E eles estavam falando, efetivamente, que houve uma renegociação salarial e tudo, que foi feita uma redução, mas pelo nível de comprometimento dos colaboradores em casa, né, que surpreendeu, né, a alta gestão, o head da companhia, uma verba foi destinada como uma ajuda à alimentação, alguma coisa assim, para compensar. Né? Houve uma redução, mas uma reposição de outra forma. E, principalmente, a interação que está havendo entre empresa e colaboradores. A ginástica laboral por lives, enfim, uma coisa gostosa. Né? Você acha que está tendo uma valorização maior da empresa com o colaborador e do colaborador para com a empresa também nesse momento? Eu acredito que sim, mas depende muito, Elias, do tipo de negócio, né? Então, se você pegar para empresas que usam capital intelectual e são profissionais que podem trabalhar online, não trabalhavam antes por qualquer motivo de resistência ou porque estava funcionando daquela maneira, mas tem possibilidade de trabalhar online. Aí o link é maior. O grande problema que eu estou vendo, não só eu, mas economistas, as pessoas que estudam o cenário atual, são dos profissionais que fazem trabalhos que não podem ser feitos remotamente, não dá para fazer online digital. E nesses casos, que você precisa do contato físico, alguns conseguem alguma solução, por exemplo, RPG, né? RPG não dá para você fazer remoto. RPG a pessoa te coloca no lugar, então a parte de fisioterapia, como é que você faz? Pilates já dá para fazer algumas coisas remoto. Aonde que a gente deve ter grandes problemas? Vários institutos de futurismo têm analisado que o Covid, né, 19, que é o que está acontecendo agora, ele acelerou o futuro.
Então, aquilo que a soft skill, capital intelectual, ia ser mais valorizado e eram as habilidades necessárias para o futuro, e quem faz trabalho braçal ia ter dificuldade, ia ter que se recolocar, ia ter que aprender novas habilidades, a gente teve isso acelerado num ritmo de ontem para hoje tem que ser. Então, esse processo que a gente está vivendo agora, ele está com vítimas e está com vencedores. Tem gente que está assim, muito mais produtivo, está funcionando muito melhor, você não tem que sair de casa para ir trabalhar, você está rendendo muito mais, pico de produtividade, relação melhor com a empresa, você está mais, né, equilibrado. E, por outro lado, tem os que não conseguem fazer isso. E a gente está vivendo todo mundo mesmo tsunami, mas a gente não está na mesma situação. De forma geral, é a mesma onda, mas a situação de cada um de nós é diferente. A gente não está no mesmo barco, está cada um barquinho diferente, aí cada um com uma situação diferente de recursos. Com certeza, você trouxe muito bem esse lado, né, do auto se conhecer profissionalmente, principalmente do ganho pessoal que se pode dar, né, familiar, em nível de prática esportiva, porque malemar ganhamos 3 a 4 horas por dia aí de trânsito, né? Nessa situação toda. Então, isso tudo ou reverte no relacionamento familiar, no alto investimento, né? Para curso, para livro, para esporte, além da produção, que fica muito, muito tranquila. Né? A questão é que as crises, por pior que elas sejam, elas sempre trazem coisas boas e não só coisas ruins. Então, crise normalmente é algo que acontece em função de uma mudança, né? No caso atual, é uma mudança abrupta, porque do dia para a noite a gente teve que mudar um monte de coisa, mas se você for olhar, ela traz um refinamento de processos, uma reanálise de desperdícios que a gente tinha, ela mostra coisas que a gente não conseguiria ver em outro cenário. Eu estava vendo que vários cientistas estão conseguindo analisar ruído da Terra nesse momento, porque todo mundo parou. E nunca seria possível fazer um experimento dessa natureza, né? Então, níveis de poluição, relacionamentos que você tem estressados ao máximo dentro de casa e os que você não está tendo mais fora. Então, dá para fazer uma reavaliação bastante grande de habilidades, de competências, de sistemas, de estruturas. Então, sempre tem um lado bom, mesmo que dolorido, tem um lado bom da crise. E acho que uma das maneiras de a gente se manter motivado, e eu estava lendo isso até num dos artigos sobre neurociência, é como a gente encara a crise. Se você encarar a crise como algo que você não merece, tipo, não, mas eu não merecia isso, por que foi acontecer comigo? Você vai sofrer a crise inteira e não vai tirar resultado bom. Se você analisar a crise como um desafio, quem é que já não foi desafiado e fala, não, eu vou fazer só para mostrar que eu consigo? Se você encarar como um desafio, você tem uma outra motivação e você vai sair com coisa boa dessa crise. Por pior que ela seja, você vai conseguir extrair ensinamentos, novas reflexões e, eventualmente, um negócio até melhor do que o que você já tinha. Entendi. Agora, e essa situação brasileiro, principalmente latino, mas o brasileiro, pelo menos, né? Que é mais contato e menos tato, né? Saudade do abraço. Como é que está isso? Como é que você está avaliando dentro de todo o conhecimento que você tem? Eu acho que vai mudar, Elias. Infelizmente, uma das coisas que a gente já sabe, que quase todos os institutos de futuro falam, é que a gente agora vai ter uma economia low touch. O que é low touch? É evitar ao máximo o contato. Por quê? Mesmo que passe agora, essa crise vai passar de alguma forma, a gente vai combater esse vírus, já aconteceu coisas piores na história da humanidade, e esse vai ser combatido também. Mas a consciência de que uma próxima pandemia vai surgir, e hoje a gente tem internet, tem vários documentários, as pessoas entenderam que existem milhões de vírus iguais a esse na selva e que a gente não conhece, a gente conhece 3.000 deles. Então, essa consciência de saúde pública e saúde privada, de você ter mais higiene, o que é ótimo, né? Mas minimizar contato, deve acontecer. Eu acho que existem outras formas de a gente se expressar e ter carinho, eu acho que a gente vai voltar a abraçar, beijar, etc. Mas no convívio social do dia a dia, eu acho que vai ter uma diminuição, porque a decorrência desse medo, de todo esse processo agora, fica residual. A gente tem exemplos disso, se você pegar na crise de energia que a gente teve há uns 10 anos, eu acho, né, no estado de São Paulo e no Brasil todo, na realidade, as pessoas aprenderam a economizar energia. Então, quem gastava, depois que a crise passa, você até gasta um pouquinho mais. Mas, enfim, não sei se você lembra, a gente tinha conta controlada, não podia gastar mais do que tanto, etc. Né? Recentemente, aos 4, 5 anos, a gente teve crise de água em São Paulo. E a gente achava que água era um recurso ilimitado, que faz o que quer.
a gente também adquiriu hábitos, mesmo depois da crise, você abre e fecha a torneira, e não é mais por causa de quanto que você gasta de conta, é por consciência. Então, a partir de agora, a gente deve ter vários comportamentos residuais e consciência de que saúde pública é igual a saúde privada. Se a gente não cuidar do morador de rua, ele contamina todo mundo. E se a gente não se cuidar, a gente contamina outras pessoas. Então, a gente não sabe direito como isso vai emergir, mas vai emergir diferente. A gente deve ter um contato diferente. Na escada tem que dar mão para quem está nos andares de baixo, né? Para ajudar a subir, né? Lógico, é isso que faz com que uma sociedade seja digna, né? Ou como a gente trata os que estão numa situação pior. É isso que separa a gente dos animais irracionais, né? Ou seja, a gente cuida dos que estão menos favorecidos. E isso é uma coisa que tem surgido de forma bonita nessa crise, mas a gente tem que ver ainda como é que isso vai desenrolar, Elias, porque a gente ainda está no começo da crise econômica. A gente provavelmente deve encerrar a crise da pandemia, de saúde, em algum momento, pelo menos dos contágios maiores, da curva, diminuição de curva, etc. Daqui a pouco aparece uma vacina, mas a crise econômica que essa pandemia gerou e está gerando, ela vai ter muita consequência ainda. Então, a gente não sabe como que vai desenrolar isso. Nos Estados Unidos, eu estava acompanhando a quantidade de desemprego, é recorde. Assim, e as pessoas começaram a ficar desesperadas. E quando você chega nesse grau de desespero, então agora a gente está com desespero de medo e incerteza. Daqui a pouquinho é desespero porque não tem emprego, porque não tem esperança de que algo aconteça para te solucionar. Então, as expectativas dos economistas Estados Unidos e Europa devem começar a sair um pouquinho, melhorar final do ano, começo do ano que vem. E Brasil a gente não sabe, porque a gente nem tem número direito aqui ainda de testados, né? Não tem teste direito. Eu brinco que assim, se você não tem número, não adianta fazer estatística, fofo. Não, sabe? Não dá. Fazer estatística sem ter dado é ficar brincando de casinha, né? Não resolve. Então eu fico vendo os números na televisão, eu falo, gente, esse povo está brigando em cima de coisa fictícia, tem que saber números. Aí a gente consegue ter qualquer tipo de insight, senão não. Bem informado. Você citou bem duas economias que vivem situações distintas, né? Os Estados Unidos já uma economia superaquecida, e nós aqui ainda lutando para eliminar o desemprego na faixa de 12, 13 milhões de pessoas. Enfim, aí essa crise vem em cima do momento. Para piorar. E pior que isso, a gente vive uma crise política que é um absurdo. Porque, independente de quem você goste ou deixe de gostar, nessa situação, lembra que eu falei do tsunami, está todo mundo numa situação diferente, né? Nessa situação, a gente está no mesmo barco, sim, porque se o Brasil afundar, a gente vai afundar todo mundo junto. Então, é um momento de... Não importa de quem você goste ou deixe de gostar, tem que ter união nacional. A gente não pode ser contra um ou contra outro, a gente tem que ser a favor da ciência, a gente tem que ser a favor da engenharia, da matemática, da estatística, da medicina. E não pode ter agenda política nisso, tem que ter união política nisso. Então, isso é uma coisa também que me deixa muito chateada, muito chateada. Eu vejo as notícias e eu falo assim, como que as pessoas não estão enxergando que se a gente não se unir e dar as mãos, vai junto com o cientista, a gente não vai resolver, né? Vai piorar. Muito bem citado esse ponto, né? Não é nós contra eles, é todos por nós, né? Aí nós somos juntos, nós somos brasileiros, é tudo igual, a gente tem que sobreviver. É que nem briga em família, né? No final do dia, você está brigando para melhorar, para se entender, para conhecer melhor, e não para se separar, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo com o país, e a gente já está nessa briga há muito tempo. A gente tem que começar a ter mais clareza, frieza, mais lucidez, intelectualidade, no sentido de prestar atenção em dados e fatos, e não em coração, ou paixão, ou quem você gosta, quem você não gosta, né? Às vezes a gente tem que tomar remédio amargo, né? Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, tem que se juntar com pessoas que estão ao seu redor para a gente tentar resolver. Eu acho que a gente tem que fazer sacrifício como nação, todo mundo junto. Muito bom, Marta. Que esse seja um dos ganhos dentro de tantas perdas aí que nós estamos tendo. Marta, o site assim, tem vários cursos maravilhosos, né? Gestão de crise de mídias sociais, enfim, o site da Marta vocês já conhecem, né? Mas tem um curso lá que eu me encantei, porque eu vivo disso, né? Quer vender mais? Conta histórias. Eu vivo de contar histórias com H, histórias com E, enfim, né? Então, porque, segundo lá mesmo diz, né, as histórias engajam 3,5 vezes mais do que os números. Conta um pouquinho para nós sobre esse curso. É isso mesmo. As histórias, então, storytelling é uma arte tão antiga quanto o homem, né? O nosso cérebro,
ele foi configurado para prestar atenção em histórias, porque a gente aprendia antigamente por histórias, né? Vendo o que o outro fazia, ouvindo o que o outro falava, a experiência do outro. Então, nosso cérebro, ele acende, ele se conecta, né? 7 áreas ficam ativas quando você está ouvindo uma história, e só 2 quando você está vendo dados. E é muito interessante porque quanto mais ruído a gente tem na comunicação, mais gente falando, a melhor técnica para você atrair atenção e se destacar é storytelling. Então, por isso que não é só na comunicação. Eu brinco que namorar é storytelling, quem conta a melhor história. Educação de filho é storytelling. É você engajar o outro em algo que para ele vai fazer diferença. Então, você tem normalmente uma agenda, né, em storytelling. E as melhores histórias, elas fazem com que a gente mude de comportamento, elas fazem com que a gente realmente se encante e faça gostando daquilo. Então, hoje, uma das principais habilidades para o futuro é o storytelling. Inclusive, com dados, com o computador, é muito engraçado, né? Porque ele pode ter um monte de dados que ele traz para a gente. Como é que a gente faz para tomar decisão? A gente transforma esses dados em histórias que conduzem para a tomada de decisão. Então, storytelling na tomada de decisão, uma apresentação é um storytelling, educação, que eu falei, um namoro, uma venda. Quer uma coisa, mas os melhores vendedores são super, hiper, mega blasters, bons storytellers. Eles sabem contar história, eles sabem o que você precisa para transformar aquilo no herói. Outra coisa que a gente fala, histórias têm altos e baixos, não é uma série de dados. Então, quem sabe articular histórias tem assim, uma influência muito maior e uma possibilidade de sucesso muito maior em todas as áreas, porque tudo que a gente faz na vida é vender. A gente está sempre vendendo alguma coisa, uma ideia, alguma coisa. A vida é você trocar, né? E essa troca é venda. Com certeza. Olha, Marta, que delícia, eu vou querer uma mensagem sua, mas é um orgulho muito grande, né? Ver que a nossa amiga, né, da adolescência, né, que a Marta Gabriel, que está nos acompanhando biografias, tanto respeita, tanto segue, tanto admira, né? Hoje, né, é apontada pela Online University entre as top 100, a 35ª, entre os professores mais expert em tecnologia no mundo. Ela está entre os 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro pela revista Proxima e ranqueada entre os top 50, isso não é para qualquer um, top 50 marketing bloggers mais influentes pelo mundo do mundo pela Qued. Marta, olha, que honra linda, maravilhosa, né, ter você aqui no Biografias. Eu queria que você deixasse uma mensagem entre tantas que você já nos deixou aqui. Eu vou deixar uma. Elias, foi um prazer gigante estar aqui com você. Muito, muito. Estamos sempre juntos. Obrigada, foi um prazer bater um papo e contar, e a gente discutir, trocar ideias. E se eu tiver que deixar uma só, adquira pensamento crítico. A gente não aprendeu na escola. E pensamento crítico, a gente não nasce com ele. A única maneira de adquirir pensamento crítico é por meio da educação. Então, aproveita esse momento de quarentena, qualquer folguinha que tiver, estuda, aprofunda, veja quais são as dimensões do pensamento crítico, que isso vai fazer toda a diferença em todas as outras coisas que você vai fazer na vida, ok? Então, eu estou sendo advogada do pensamento crítico ultimamente, porque eu acho que essa é a habilidade essencial para a gente encarar qualquer desafio que a gente possa ter no futuro. Então, super obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, desejo sucesso, saúde, paz para todo mundo que está aqui com a gente. Amém, também adoramos. Marta, olha, um super beijo para você, outro para o Nilson, né, para toda a família. Esta Marta Gabriel, engenheira, escritora, best-seller, consultora e palestrante internacional nas áreas de marketing digital, inovação e educação. Marta, obrigado. Super beijo. Obrigada, querido. E obrigado a você que acompanha o Biografias. Até a próxima. Valeu. Tchau.